O presidente Lula, depois de ter adiado a viagem por conta de uma pneumonia, embarca para a China já no início da próxima semana, viagem marcada para a próxima terça-feira, um dos países, talvez o maior parceiro do Brasil em termos comerciais. E aí, sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com Aline Tedeschi, diretora de programas da Observa China e professora na Universidade Normal de Hunan. Professora, muito obrigado pelo seu tempo em pleno sábado de aleluia. Primeiro bom final de semana, obrigado mais uma vez. Como é que estão as coisas? Que a gente pode esperar dessa viagem do presidente Lula para a China? Olá a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, falando diretamente aqui de Changsha, na China, no final de semana. Os preparativos aqui estão contínuos, né? Já estamos em 2 semanas de preparativos, a contar pelo anúncio da visita do presidente Lula há semanas atrás, né, que não pôde acontecer, e, enfim, alguns empresários, inclusive, ficaram em Pequim para consolidar os acordos que já estavam sendo anunciados antes, e agora, com a vinda do presidente Lula, é possível que a gente tenha consolidação de vários desses acordos, né, que já estão sendo firmados aqui em várias instâncias, tanto por empresários, né, pela iniciativa privada, quanto também a gente tem a ação da paradiplomacia, né, que seria os acordos que envolveriam os governos dos estados, eles já estão em andamento, e aí vem o presidente Lula para consolidar alguns pontos principais, que seriam basicamente também participar ali da cerimônia para consolidar a ex-presidente Dilma Rousseff como chefe executiva do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, também possivelmente lançar essa aliança contra a fome e a pobreza, junto com a China, ativar um fundo de financiamento Brasil-China, né, reativar, na verdade, um fundo que estava ali parado de 20 bilhões de reais desde 2012, 2013, conversar sobre talvez manter canais de diálogo para a paz no conflito entre Rússia e Ucrânia, e também, enfim, como eu disse previamente, consolidar esses acordos que já vêm acontecendo desde há 2 semanas. Professora, a gente sabe dos atritos que tiveram entre Brasil e China durante o governo anterior. Aí na China, como está sendo tratada essa reaproximação do governo brasileiro? No geral, o que eu tenho visto aqui de propaganda, até inclusive sobre a visita do Lula, tem sido vista com muito bons olhos. Na verdade, o presidente Lula, até pela sua diplomacia presidencial, ele é uma figura que desponta aqui na China também com uma forte presença, né? Inclusive, a gente vai ter possivelmente um encontro dele com o ministro aqui, o Qin Gang, e também Li Qiang, que é o primeiro-ministro. Então são figuras que também estão tentando se aproximar, enfim, de soluções que sejam provindas da própria população, né, para a resolução de certos financiamentos ou investimentos em setores estratégicos para os 2 países, então figuras, entre aspas, mais populares, vamos dizer assim. E aqui o que está sendo anunciado com relação à visita está tendo um enfoque muito grande no tamanho, né, da comitiva de empresários que estão vindo do Brasil, e o que se é demonstrado para os chineses aqui, principalmente para as iniciativas empresariais, são as futuras possibilidades nos setores, sobretudo do agro, né, que envolva também iniciativas de ciência e tecnologia, de inovação, também outros setores que envolvam veículos elétricos, né? Por exemplo, a gente teve aqui a visita do governador da Bahia, onde possivelmente a gente vai ter também agora o anúncio do acordo ali com a Build Your Dreams, né? A BYD, para os carros elétricos, para compra ali da planta da Ford da Bahia, também outros acordos para troca de frota de ônibus elétricos, por exemplo. Então, a visita do presidente Lula agora aqui na China, ela está sendo divulgada, vamos dizer assim, com um certo entusiasmo, sobretudo na área comercial, eu diria, mais do que nesse aspecto geopolítico. Um outro assunto que deve ser discutido entre os 2 chefes de Estado é justamente os conflitos na Ucrânia. Eles têm e tiveram por muitos momentos opiniões completamente antagônicas,
mas o presidente Lula, inclusive na última entrevista, no último encontro que ele teve no café da manhã com jornalistas, falou que ele vai tentar conversar com Xi Jinping, sabendo que eles têm opiniões antagônicas sobre a guerra, para tentar iniciar algum tipo de pacificação na região. Isso também está sendo muito abordado por aí, não, professora? Também, também. Eu acredito que até esse tópico está sendo levado mais à frente, adiante, aqui no Brasil, né? Perdão, aqui no Brasil. No Brasil, sobre questões geopolíticas do que propriamente aqui na China. Mas, numa visão geral, é de que o presidente Lula também vem num momento em que essa discussão está sendo levada a cabo em outras esferas de articulação diplomática do Xi Jinping também. Essa semana a gente tem a visita do presidente francês, o Emmanuel Macron, e também da presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, que veio junto com o Macron, também nas tratativas de como lidar, não é, com essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Aparentemente, o presidente Putin já deu algumas indicações de que está pensando em levar em consideração os pontos que a China tem colocado à mesa, né, principalmente com relação a mantenimento de cadeias de suprimento, mas ainda a gente não tem nada concreto que diga que, enfim, são movimentos ambíguos, né, são indicações ambíguas de que isso possa ocorrer, ainda está muito em tratativas, em discussões, mas a presença do Lula aqui nesse momento, inclusive trazendo esse tópico à mesa, ela não só dialoga com uma tradição, vamos dizer assim, da política externa brasileira de não alinhamento, né? Em certa medida o Brasil também se preocupa com a estabilidade de preços, por exemplo, né, dos alimentos e de segurança alimentar, também deve ser um tópico que tanto Brasil e China devem tratar, não só em termos geopolíticos, né, com relação ao conflito, mas também no seu comércio. Então, são temas que ali eles têm algum parâmetro de discussão. Pode ser que haja, de uma certa maneira, tentativa de alinhamento de pontos, de uma oferta de diálogo, vamos dizer assim, para ambas as partes, vinda desse diálogo, não só do presidente Xi Jinping com o presidente Lula, mas também num espectro maior do diálogo entre o presidente chinês e a presença, né, do presidente francês e da presidente da Comissão Europeia aqui na China também. Assuntos importantes, de um encontro importante que acontece a partir da próxima terça-feira, claro que com cobertura aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Douglas Santucci já está na China já há um bom tempo, vai trazer todas as informações desse encontro. Professora, que horas são aí? Aqui já são 10 para meia-noite, quase já trocando de dia. 10 para meia-noite, quase do domingo. Então daqui a pouquinho já pode desejar Feliz Páscoa para você aí na China. Você mora na China ou está aí para acompanhar essa visita? Eu moro aqui desde 2016, com um relativo período ali durante a pandemia no Brasil, mas moro aqui em Changsha a partir desse ano e continuarei aqui por mais ao menos uns 3 anos, então conseguirei acompanhar aqui de perto os próximos passos do Brasil com a China. Bom, aproveitar então a professora, a gente já falou de vários assuntos sérios, porque eu acho que desperta curiosidade nos nossos ouvintes, como é para uma brasileira morar na China, quais as maiores dificuldades, se você, não sei se aí fala-se cantonês ou mandarim, mas se você consegue se comunicar em inglês. Aqui a língua oficial é o que eles chamam do Putonghua, né? O Putonghua, que é a língua oficial, vamos dizer assim, é o mandarim simplificado. Eu vim para cá, não tinha fluência, ainda não tenho fluência, tá? Mas acredito que a maior barreira seja, assim, o idioma, tá? Alguns lugares, obviamente, em cidades maiores, a gente consegue, sim, se comunicar através do inglês, né? Tem a romanização dos sons em placas, né, indicativas, como no metrô, localização, mas a língua é uma primeira barreira, uma segunda barreira é a amplitude da digitalização dos processos aqui na China. Então, as pessoas que vêm viajar para cá, às vezes têm muita dificuldade em sistemas de pagamento, sistemas de compra de ticket no metrô, né, essas coisas muito básicas da vida, do dia a dia, da rua, que às vezes, se você não tem, por exemplo, uma conta no banco ou um número chinês de celular, talvez esses processos sejam difíceis,
tamanha a digitalização, né, da economia chinesa. Isso digo nas grandes cidades, tá? Em sua maioria, que ficam assim na costa, né, da China. Mas de todo modo, aqui tem, obviamente, tem os seus obstáculos, mas também tem as suas maravilhas, né? Tem toda a parte da descoberta, e assim, a China é um país de que quanto mais você estuda, mais você tem noção de que não sabe quase nada. Então é também bastante instigante. Super interessante. Daria pra gente falar sobre curiosidades aqui durante todo esse sábado, mas eu vou deixar você dormir, afinal já é quase meia-noite por aí, e já agradecendo demais pelo seu tempo, professora Aline Tedeschi, diretora de programas da Observa China, professora na Universidade Normal de Hunan, conversando com a gente. Muito obrigado, viu, professora? Bom finalzinho de sábado, boa Páscoa. Obrigada, bom final de semana, boa Páscoa a todo mundo. Bom domingo.